Futebol de Verdade com António Tadeia. Ora, então, olá a todos, muito bom dia. Sejam muito bem-vindos à edição número 83 do Futebol de Verdade. Hoje é o último dia de novembro, é dia 30 de novembro, é quinta-feira, e hoje temos uma edição particularmente cheia do Futebol de Verdade. Porquê? Porque vamos ter, no final, a reposição das edições do Futebol de Verdade Flash, que os subscritores premium do meu Substack já receberam ontem à noite, e são 15 minutos de comentário ao Sporting Clube Braga 1, União Berlim 1 e mais 15 minutos de comentário ao Benfica 3, Inter de Milão 3. Está reservada para o final desta edição de hoje do Futebol de Verdade, embora os subscritores premium do meu Substack já tenham podido ver ontem à noite, que foi quando estas edições foram enviadas para eles. Os outros podem ver hoje aqui em reposição no final do Futebol de Verdade. Mas antes de lá chegarmos, vamos ter Q&A. A resposta a duas perguntas vossas. Uma que eu selecionei aqui mesmo, na caixa de comentários do programa de ontem no YouTube. E deixem-me dizer-vos que estão a baixar muito as perguntas. Eu tenho a noção de que a responsabilidade é minha. E se o programa está a perder interação, a responsabilidade é minha. Sou eu que não estou a conseguir convencer-vos a deixarem perguntas na caixa de comentários. Mas cada vez mais estou a reparar que as perguntas que estão na caixa de comentários do programa no YouTube são as perguntas que vêm dos subscritores premium do meu Substack e que eles também deixam no meu servidor de Discord, na chat room, perguntas do Discord, no meu servidor de Discord. E se eu chegar à conclusão, e para já o Futebol de Verdade está garantido neste modelo, nestes moldes, até ao final desta época. Mas se eu chegar à conclusão de que quem interage são as mesmas pessoas que depois ajudam a manter o meu esforço como jornalista independente dos grandes grupos de média, tornando-se subscritores premium, então, meus amigos, eu na próxima época passo a fazer o Futebol de Verdade só para os subscritores premium. Pronto, é muito simples. Porque há aqui duas maneiras de apoiar a minha atividade enquanto jornalista independente dos grandes grupos de mídia. Uma é tornarem-se subscritores premium do meu Substack. Custa-vos 5€ por mês, têm acesso a uma série de benesses que eu não vou estar aqui a enumerar, porque o programa de hoje já vai ser longo. Há quem não possa, e eu respeito isso perfeitamente. Portanto, há uma outra maneira, que é participar. É fazer comentários, é fazer partilhas, é fazer a subscrição, nem que seja gratuita, é ajudar a que o programa acabe por ser difundido para mais gente. Se também não há gente suficiente para esta segunda variante da coisa, então aí a responsabilidade é de facto minha, que não chega às pessoas, e não chegando às pessoas passarei a fazer o programa apenas para aqueles poucos, é verdade, que optam por fazer a subscrição premium. É muito simples. O falhanço será sempre meu, serei sempre eu a assumi-lo, mas no final desta época vou ter que fazer essas contas, porque a verdade, meus amigos, é esta, e é muito simples. Há cada vez menos gente a deixar perguntas. E não havendo perguntas, não há Q&A. E não havendo Q&A, não há futebol de verdade. Ponto final. É tão simples quanto isto. Bom, por falar nisso, amanhã, dia 1 de dezembro, deixem-me dizer-vos, não há live. Não há live amanhã, dia 1 de dezembro, porque é feriado. Não há live de amanhã a 8 dias, dia 8 de dezembro, porque também é feriado. E, aliás, as lives também, tanta gente a queixar-se que não havia interação, não havia lives, e agora há live, mas as lives estão a ter também menos gente. Portanto, as pessoas não estão assim tão interessadas nas lives, ponto 1. E ponto 2, a interação vai sendo mantida também no live chat, mesmo nos programas que são gravados. Portanto, amanhã não há live, mas há futebol de verdade na mesma. E há futebol de verdade na mesma porquê? Por duas razões. Primeira razão, vamos ter a reposição do futebol de verdade flash relativo ao Atalanta Sporting, que eu vou fazer ainda hoje à noite e enviar ainda hoje à noite para os subscritores premium do meu Substack. Os outros poderão ver aqui amanhã, em reposição, juntamente com o Q&A da edição de amanhã. E segunda razão, amanhã vou revelar quem são os vencedores do giveaway de 5 subscrições premium completamente de borla, que eu vou atribuir em função daquilo que foram as partilhas
partilhas que vocês fizeram dos meus trabalhos durante o mês de novembro. Aqueles que tiverem feito mais partilhas, aqueles que se tiverem destacado mais naquilo que eram os critérios que eu tinha definido para este giveaway, vão receber durante o mês de dezembro a possibilidade de acederem a todos os conteúdos e de terem todas as vantagens de um subscritor premium do meu Substack sem pagar. Ora bem, esse vai ser o core do Futebol de Verdade de amanhã. Portanto, vamos ter revelação de resultados do giveaway, vamos ter Q&A e vamos ter ainda a reposição do Futebol de Verdade Flash relativo ao Atalanta Sporting, que eu vou fazer mais logo para os subscritores premium do meu Substack. Amanhã toda a gente pode ver. Hoje, o que é que temos? Bom, já vos disse, hoje temos a reposição dos Futebols de Verdade Flash relativos ao Sporting Clube Braga, União Berlim e ao Benfica Inter de Milão. Vamos ter Q&A e vamos ter, antes, aqui a revelação de como está a classificação da Fantasy League, da Liga dos Campeões, que nós mantemos aqui no Futebol de Verdade. E atenção, já está aí à vossa frente a classificação atualizada ao fim da quinta jornada. Devo dizer-vos, eu estou em 51º lugar, em franca recuperação. Estou a 61 pontos do primeiro, portanto, wait for me, babies. Eu vou chegar, vou aparecer, daqui até ao final, vão ver como é que isto vai ser. Estou já aqui a prometer dar muita luta àqueles que são os dominadores. E os dominadores são estes. Em primeiro lugar, novo líder, o Fustigadores. Equipa do Toininha 87. Fez uma super semana com 96 pontos e tem neste momento 396 pontos. Segundo lugar, mantém a posição a equipa FCTD5 do Pedrinho. Tem 395 pontos. Está, portanto, a 1 ponto do líder. Terceiro lugar, o antigo líder, é o Captain Subs, com a equipa Mean Machine. Tem 394 pontos. Aliás, está ex-aequo com o Daniel, com a equipa Os Batuteiros, que fez 99 pontos esta semana, portanto, fez uma super semana. Não sei se fez batota, mas é possível. E o Daniel tem também 394 pontos, portanto, temos os 4 primeiros separados por 2 pontos. Isto está animado. Quinto lugar, o Guilherme, com a equipa Bochum in Champions League, tem 390 pontos. A semana foi fraquinha, Guilherme. Isto não está, já está a começar a deixar escapar os primeiros. E depois, sexto lugar ex-aequo para o Hugo Barrias e o Mirinho, com as equipas Classon Grass e Mirinhos Futebol Club, têm ambos 388 pontos. O oitavo é o Francisco Neves, com a equipa Sporting Clube de Portugal. Também agora vou meter-me com o Francisco, como meti com o Guilherme a propósito do Bochum. Esta época, só mesmo aqui na Fantasy é que o Sporting está na Champions, mas está em oitavo lugar, com 380 pontos. Nono lugar para o Eddy, com a equipa My Benfica, 379 pontos. E décimo lugar, ex-aequo, o Afonso e o Maral dos Cepos, com as equipas Vamos que Vamos e Minuchel, ambas com 377 pontos. Ora, aí a aparecer também, caso vocês já tenham equipas feitas e estejam a participar em outras Fantasy Leagues, podem aceder à Fantasy League do Futebol de Verdade através do código de acesso 30G7AN8X08. Vou repetir, 30G7AN8X08. É só introduzirem este código e podem então aceder à Fantasy League do Futebol de Verdade para poderem passar a competir connosco. E eu lá estou também, volto a dizer, 51º lugar. Eu estava a contar ficar a meio da tabela, já estou a começar a aproximar-me dos da frente e ainda não usei uma coisa que eu só ontem é que soube que existia, que era um super joker, ou lá o que é, que permite que a gente troque os jogadores todos e tal. Há ali uma série de bombas atómicas que podem ser usadas e que eu não fazia a mínima ideia, mas quando usar, esperem por mim que eu vou lá chegar. Bom, vamos ao Q&A, que o programa de hoje vai ser particularmente longo à conta de todas estas iniciativas. Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora, muito bem. 2 perguntas para responder aqui no Futebol de Verdade de hoje. A primeira, que é a que vem precisamente aqui da caixa de comentários do meu canal de YouTube, foi deixada pelo José Costa. Muito obrigado, José. E o José pergunta o seguinte: será que é já esta época que o Sporting ganha os títulos todos, mais a Liga Europa? É na paz, José. Isso é que é otimismo, hein? Muito obrigado pela sua pergunta, José.
deixem-me voltar a dizer-vos, para terem as vossas perguntas respondidas aqui na edição de amanhã do Futebol de Verdade, o que é que têm que fazer? É deixarem perguntas na caixa de comentários. Isso ajuda-me no algoritmo e, ao mesmo tempo, habilita-vos a verem as vossas perguntas respondidas na edição do dia seguinte do Futebol de Verdade. Tem havido pouquíssimas perguntas, a malta não está muito dada a ter o trabalhinho para teclar ali um bocadito, para poder deixar perguntas. E, volto a dizer-vos, sem perguntas não há Q&A, sem Q&A não há Futebol de Verdade. Portanto, vamos lá, pessoal, a deixar perguntas. E esta pergunta que aqui fica é, e aliás, ela já... Enfim, não andou nesta perspectiva tão otimista a ser discutida no live chat no outro dia. Mas, ainda no outro dia, estive aqui no live chat, porque eu estou sempre na estreia. A malta queixa-se que não há interação, mas quando o programa estreia, e não tem sido ao 12h30, porque, enfim, isto tem atrasado, geralmente, com todo o processo de edição, gravação, preparação, edição, renderização, upload, aprovação, enfim, é muita coisa e o programa tem geralmente aparecido mais próximo das 13 horas do que do 12h30. Mas, quando o programa estreia, eu estou sempre lá, e estou sempre lá a conversar convosco no live chat. Portanto, não leio os comentários aqui por via oral, mas leio os comentários que vocês vão deixando no live chat e respondo às perguntas também que deixam por lá. E ainda no outro dia isto foi falado, porquê? Porque foi um dia qualquer em que eu no programa falava da... foi a seguir ao Benfica Sporting, e eu falava dessa coisa do Sporting do Ruben Amorim já levar 10 jogos contra Benfica e Flóculo Porto consecutivos sem ganhar. E houve um de vocês... Eu creio que foi o João Costa, não tenho a certeza, mas creio que foi o João Costa, e se não foi o João, peço desculpa, e o João está sempre lá nos lives, mas creio que foi que me disse assim, pá, então agora as estatísticas já são utilizadas para avaliação de rendimento. E eu disse até ao João na altura, e aproveito o facto desta pergunta aqui estar, para poder também elaborar um bocadinho acima do raciocínio aqui. Não é uma questão de estatística, é uma questão de avaliação de tendência. E uma equipa, aliás, estatística é outra coisa, como vamos ver daqui a bocado na resposta à pergunta do Discord. Aí sim, vamos falar um bocadinho de estatística. Aqui não, aqui estava a falar-vos de uma questão que é a avaliação de uma tendência. Uma equipa que reiteradamente não consegue impor-se em jogos grandes é uma equipa que não tem aquilo a que se chama o estofo de campeão. Pode ter todas as outras qualidades, mas para ser campeão tem que ter estofo. E o estofo percebe-se precisamente nos jogos contra as outras equipas grandes. Não há casos de equipas campeãs que não ganhem aos adversários diretos na luta pelo título. Podem até ganhar menos vezes do que aquelas que perdem ou empatam, mas e montar depois a capacidade para serem campeãs numa coisa que o Sporting tem tido, que é mostrar essa capacidade nos jogos contra todas as outras equipas do campeonato. Mas uma equipa que não ganha aos rivais na luta pelo título dificilmente consegue ser campeã. Portanto, aquilo que me parece a mim, relativamente à sua pergunta, que, enfim, acho que peca por um excesso de otimismo. Não há no plantel do Sporting a profundidade suficiente para ganhar tudo. E eu creio que, neste momento, para uma equipa portuguesa, é muito complicado ganhar até a Liga Europa, porque vão aparecer equipas muito, muito fortes no contexto europeu. Mas o sucesso da época do Sporting vai depender muito de jogos como o jogo de hoje. O Sporting hoje vai jogar contra a Atalanta e o jogo é mais cedo, atenção, não é no horário habitual da Liga Europa, é às 17h45. Portanto, não se deixem atrasar se querem ver o jogo. Mas o Sporting vai jogar hoje contra a Atalanta, um jogo de altíssima exigência, porque do outro lado está um adversário que é forte, que ganhou em Alvalade, aliás, e vai jogar esse jogo com a necessidade, se quer ser primeiro do grupo e escapar ao play-off, que os segundos classificados da Liga Europa vão ter que jogar contra os terceiros classificados dos grupos da Liga dos Campeões, vai ter de ganhar hoje. Porque senão não se vai safar. E, portanto, é um jogo de altíssima exigência contra um adversário que é forte e num dia em que não é possível falhar. E o Sporting, nesses dias em que não é possível falhar, nos últimos tempos, regra geral, tem falhado. É uma equipa que tem sido muito consistente. Aliás, eu já disse aqui no outro dia que me parece que foi a equipa mais forte do primeiro terço da Liga. Mas, depois, nos dias em que tem que jogar contra adversários mais fortes, claudica. Claudicou
quando empatou em Braga, em vez de ganhar, um jogo que devia tê-lo ganho. Claudicou quando perdeu com o Benfica, e perdeu depois de estar a ganhar até ao período de compensações. Sofreu 2 golos no período de compensações. Claudicou no jogo em casa contra a Atalanta, uma primeira parte em que foi absolutamente irreconhecível e se viu a perder por 2-0. Já tinha claudicado nas épocas anteriores em confrontos contra o Benfica e contra o Flóculo Porto e por isso mesmo vai com 10 jogos consecutivos contra Benfica e Porto sem ganhar um único. Desde a final da Taça da Liga de 2022, que o Sporting não consegue ganhar nem ao Benfica, nem ao Futebol Clube do Porto. E isto, meus amigos, é um problema para uma equipa que quer ganhar coisas, porque não é possível ganhar coisas sem ganhar aos principais rivais. Portanto, aproveito esta pergunta para dizer duas coisas. Primeira, o jogo de hoje vai ser fundamental para percebermos onde é que está o Sporting em termos de construção de espírito ganhador e de estofo de campeão. É um jogo que até podemos dizer, ok, o Sporting até se pode apurar para a fase seguinte da Liga Europa, perdendo hoje, desde que depois não perca em casa com o Sturm Graz na última jornada da Liga Europa. É verdade. Mas o jogo de hoje serve para avaliarmos onde é que a equipa está em termos de estofo. E isso é importante. Segunda coisa, não basta ser a equipa mais forte, como eu acho que o Sporting foi consolidadamente a equipa mais forte na Liga, para ser campeão. É preciso também ser capaz de se impor nos jogos contra os adversários mais fortes. E já agora, uma terceira coisa também, que é lembrar-vos que aqui no Futebol de Verdade os temas são discutidos também no live chat, e este tema foi discutido também no live chat aqui há dias, porque eu estou lá no live chat durante a estreia do programa em direto, e desde já vos convido, por isso mesmo, para saberem quando é que o programa estreia em direto, não só a inscreverem-se no canal, e podem fazê-lo aqui, como também ativarem as notificações para o YouTube vos avisar quando o programa estreia e poderem estar lá e debater as coisas comigo durante a transmissão do programa em direto, mas também que depois é preciso deixarem perguntas na caixa de comentários e por isso mesmo deem um salto à caixa de comentários, deixem o vosso like na emissão de hoje e deem um salto à caixa de comentários para poderem comentar por lá também. E posto isto, uma vez que ainda temos 2 edições do Futebol de Verdade Flash até ao final, vamos avançar já para a segunda pergunta de hoje. E a segunda pergunta de hoje é a pergunta que vem do meu servidor de Discord. E ao meu servidor de Discord, volto a dizer, acedem os subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com. Já está aí a pergunta à vossa frente. Foi deixada pelo Anakin.pt, e o Anakin.pt, espero que ele não me leve a mal que o revele, o Darth Vader, a gente só soube mais tarde quem era. O Anakin, a gente vai saber já que é o Hugo Dias. Muito obrigado, Hugo, pela sua pergunta. O Anakin.pt deixa a seguinte questão. Olá, António. No último jogo do Benfica contra o Famalicão, vi o Benfica com uma enormidade de cantos, 18. E não me lembro de uma única jogada de perigo do Benfica na sequência dos cantos. Será que, estatisticamente, o Benfica é mesmo muito mau, como vem sendo, acho eu, há alguns anos? Ou são todas as equipas assim tão ineficazes? Gostaria de ver uma análise comparativa de alguns clubes, aqueles que o António possa analisar. Muito bem. Vamos então olhar para aquilo que é o comportamento das equipas portuguesas, ou na Liga Portuguesa, em lances de bola parada. Não tenho aqui as coisas separadas do ponto de vista dos pontapés de canto, mas tenho aqui os valores relativos a não só a finalizações, como a golos marcados na sequência de bolas paradas. Portanto, e aqui as coisas não são de facto muito famosas para o Benfica. Temos que, por exemplo, em termos de finalizações na sequência de bolas paradas, e aqui estamos a incluir passes que levem a uma finalização, inclui livres laterais, inclui pontapés de canto, inclui pontapés de saída, embora seja naturalmente raro que um pontapé de saída leve, ou um pontapé de baliza leve a uma finalização, e inclui lançamentos laterais. E nesta estatística temos que a equipa da Liga Portuguesa que tem mais situações de finalização na sequência de lances de bola parada é, imaginem, o Grupo Desportivo de Chaves, com 40.
O Sporting Clube Braga é segundo, ex aequo com o Vizela, com 33, e o terceiro é o Sporting, com 32. Seguem-se Boa Vista, Vitória Sport Clube e Aroca, com 28, Futebol Clube Famalicão, 27, Casa Pia, 26, Rio Ave, 24, Estoril, 23, Futebol Clube Porto, 21, Gil Vicente, Portimonense e Estrela da Amadora, com 20, Moreirense, 19, Farense, 17 e Benfica, 15. Ora, o Benfica é, de facto, a equipa da Liga Portuguesa com menos finalizações na sequência de lances de bola parada. E isto, de facto, pode ser visto como um problema, porque as bolas paradas são para aproveitar e são para aproveitar para se chegar a situações de finalização. Mas, vamos então agora olhar para outro índice, e todos estes dados são dados da Opta Sports, e eu peço-vos desculpa porque estou só aqui à procura. Eu devia ter isto aqui preparado, mas isto é tudo tão rápido aqui de manhã que não fica fácil chegar a estes dados assim e a tê-los aqui preparadíssimos à minha frente. Mas vamos ver, já vimos aqui os lances de finalização. Vamos agora ver lances de golo na sequência de bolas paradas. E os lances de golo na sequência de bolas paradas, o que temos é que há equipas que ainda não conseguiram fazer golos na sequência de bolas paradas. E as bolas paradas aqui que eu estou a incluir são as mesmas, são aquelas que a Opta Sports inclui, que são livres, pontapés de canto, pontapés de baliza, lançamentos laterais e pontapés de saída. Quem marcou mais golos na sequência de bolas paradas neste campeonato foi o Sporting Clube Braga, que tem 4. Seguem-se com 3 o Grupo Desportivo de Chaves, o Boa Vista, o Vitória Sport Clube, o Gil Vicente e o Farense. Não estão aqui incluídos penaltis, atenção. Depois, Sporting e Futebol Clube Famalicão com 2. Temos ainda Vizela, Aroca, Casa Pia, Futebol Clube do Porto, Portimonense e Benfica com 1. E houve 4 equipas que ainda não marcaram de bola parada neste campeonato, que são o Rio Ave, o Estoril, o Estrela da Amadora e o Moreirense. Portanto, a conclusão a que chegamos é a conclusão de que o Hugo tem alguma razão nas queixas que aqui deixou. De facto, o Benfica pode ter muitos cantos, mas não está a conseguir fazer, e quem diz cantos diz livros laterais, não está a conseguir ser muito finalizador. É a mesma equipa da Liga que menos finaliza na sequência de bolas paradas. E, apesar de já ter um golo, também não é das melhores em termos das equipas que mais golos marcam na sequência de bolas paradas. E que, portanto, esse é um assunto que, com certeza, o Benfica tem que trabalhar mais, porque uma equipa que tem o caudal ofensivo que tem a equipa do Benfica vai naturalmente ter muitos pontapés de canto, vai naturalmente ter muitos livros laterais e tem que ter condições para os aproveitar da melhor maneira. Pronto, espero o Hugo que tenha ficado satisfeito com a resposta, porque confirma aquilo que era uma sensação que o Hugo tinha. Posto isto, vamos então continuar com o programa, e o programa prossegue, já sabem, com o Futebol de Verdade Flash relativo aos jogos de ontem, ao Sporting Clube Braga, União Berlim e ao Benfica Inter de Milão. Antes, porém, quero deixar-vos mais 2 recados. Um deles é que podem fazer a subscrição do meu Substack aqui. E fazendo a subscrição do meu Substack, já sabem, há 2 possibilidades: a subscrição gratuita e a subscrição premium. A subscrição gratuita não pagam nada, também não têm direito a tudo. Na subscrição premium pagam 5 euros por mês ou 50 euros por ano, se quiserem aproveitar 2 meses de borla na promoção para quem quer comprometer-se com o meu jornalismo durante um período mais alargado. E na subscrição premium têm direito a uma série de coisas. Têm direito a todo o arquivo do meu Substack, têm direito aos textos exclusivos para subscritores premium, têm direito às edições do Futebol de Verdade Flash logo na noite dos jogos, do Futebol de Verdade Report, que é o meu programa semanal de análise tática, têm direito à entrada no meu canal de Telegram, onde recebem os textos do último passo já lidos por mim, portanto, podendo ouvi-los enquanto estão a cumprir outras tarefas do dia-a-dia. Têm direito a entrar no meu servidor de Discord, onde temos diversas chatrooms para
conversarmos uns com os outros sobre futebol e outras coisas também. E, portanto, tudo isto pelo valor de um café e um pastel de nata por semana. Não é muito, acho eu. Portanto, quem quiser dar lá um salto, é fazê-lo. Quem quiser aproveitar para experimentar antes de subscrever, pois muito bem, pode sempre no mês de dezembro, se é que ainda não o fez em novembro, concorrer ao giveaway das 5 subscrições premium que eu vou oferecer durante um mês àqueles que mais vezes partilharem os meus conteúdos. O segundo recado para vos deixar antes da reposição das edições de ontem do Futebol de Verdade Flash tem a ver com o último passo de hoje de manhã. Já escrevi hoje de manhã um texto em que refleti sobre uma série de coisas. Refleti sobre aquilo que, do meu ponto de vista, é a conjugação ideal do meio-campo para o Sporting Clube Braga. Refleti sobre aquilo que, do meu ponto de vista, são as dificuldades do Benfica para defender o corredor direito face a equipas, e as últimas 2 partidas do Benfica, o Benfica sofreu muito por ali, tanto contra o Famalicão, com o Francisco Moura e o Puma Rodrigues, como ontem contra o Inter de Milão, com o Acerbi e o Carlos Eduardo. Refleti depois sobre a Assembleia Geral do Futebol Clube do Porto de ontem, e na Assembleia, e sobre aquilo que foi o discurso, e eu chamei Carlos Eduardo, eu bloqueei aqui porque chamei Carlos Eduardo ou Carlos Augusto, era Carlos Augusto que eu queria dizer. Mas pronto, estava a dizer, refleti sobre a Assembleia Geral do Futebol Clube do Porto de ontem, aquilo que foi o discurso de Pinto da Costa e o discurso de André Vilas-Boas, e refleti sobre a ponta final do Brasileirão, com a vitória do Atlético Mineiro. E eu tinha avisado no Futebol de Verdade de anteontem a vitória do Atlético Mineiro no Maracanã contra o Flamengo por 3-0, que deixou o Palmeiras mais sossegado relativamente à possibilidade de revalidar o título de campeão brasileiro. Bom, o link para poderem ler o texto está aqui. Não é preciso serem subscritores premium do meu Substack para lerem o último passo, embora o seja para depois poderem fazer uma série de outras coisas por lá no meu Substack. Mas pronto, estão dados os recados. Vamos avançar com o Futebol de Verdade Flash relativo aos jogos de ontem da Liga dos Campeões. Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Sporting Clube Braga 1, União Berlim 1. Foi a expulsão de Niakate, logo à meia hora de jogo, que condicionou muito seriamente a possibilidade do Sporting Clube Braga manter mais viva a possibilidade de continuar na Liga dos Campeões, ainda que ao mesmo tempo ela tenha contribuído para a redução da redundância no meio-campo. Minhoto, pois que Artur Jorge tinha povoado o setor com 3 unidades, de forma a espelhar os 3 médios da equipa alemã. O treinador português viu-se então forçado a abdicar de um médio para repor a linha de 4 atrás, e foi da liberdade dada a Khedira, o centrocampista de referência do adversário, que nasceu o lance do golo do União Berlim. Ao mesmo tempo, foi também do recuo de Zalazar para perto de João Moutinho que partiu a reação bracarense. E, havendo justiça, a segunda parte deveria ter valido aos guerreiros do Minho a possibilidade de somarem os 3 pontos. O empate acabou por ser uma meia dose em todos os capítulos. Não chega para garantir a Liga Europa, que em caso de vitória do União sobre o Real Madrid no último dia, dependerá de pelo menos um empate bracarense em Nápoles, mas também não chega para afastar a equipa portuguesa da fase seguinte da competição, pois um sucesso por 2 golos de diferença em Itália garantirá uma vaga nos oitavos de final em detrimento dos italianos, que aí lutarão pela vida. O peso da responsabilidade do jogo, e aí com certeza também a lesão de Bruma, terão levado o Artur Jorge a abdicar de uma unidade na frente, do seu habitual 4-2-3-1, para se apresentar com Vítor Carvalho ao lado de João Moutinho e pedir a Zalazar que compusesse o tal meio-campo a 3, de que vos falarei mais à frente na fotografia tática do jogo. Ora, como também o União Berlim, que estreava um novo treinador, o croata Nenad Bjelica, abdicou da linha de 5 defesas, dispondo-se em 4-3-3, o efeito espelho dos 2 dispositivos táticos acabou por contribuir para um início de jogo muito amarrado e pouco interessante para o Sporting Braga, que tem a melhor equipa. Simone Banza, após um passo atrasado de Horta, nem chegou a finalizar a primeira situação promissora do jogo, aos 16 minutos, mas Jaló, aos 28, desperdiçou um cruzamento de Gomes e cabeceou para fora. 2 minutos depois, sem que o União tivesse ainda sequer visado a baliza de Mateus, deu-se a expulsão de Niakate. E do desencaixe tático nasceu o golo alemão. Com espaço, Khedira lançou o lateral Roussillon, que atraiu José Fonte às costas de Víctor Gomes e cedeu para um remate certeiro do extremo Gosens.
O Braga, no entanto, não se entregou. Ainda esteve à beira de empatar na primeira parte, numa série de 3 remates que encontraram sempre um corpo adversário em vez de seguirem para as redes, mas fê-lo logo a abrir o segundo tempo, quando o Horta recuperou uma saída de bola mal conseguida por parte de Noca e o lançou de Jaló, imparável, em direção às redes. O 2-1 pairou depois sobre a pedreira durante uns 20 ou 25 minutos, nos quais Jaló por uma vez e Horta por duas o tiveram à mercê de um pequeno detalhe. Só que os bracarenses acabaram por pagar o esforço de um jogo que estrategicamente tinham partido e não só começaram a perder cadência, como baixaram também a qualidade com as saídas dos esgotados Víctor Gomes, Zalazar e Djaló. Salvou-se assim o tal empate meia dose, quando a realidade até mandaria que o Sporting Clube Braga levasse os 3 pontos. Triplicou os remates do adversário, 18-6, e duplicou o índice de golos esperados, 1,5 a 0,7. Mas o Braga acabou por deixar confirmar tudo o que a estatística mandava esperar. Voltou, por exemplo, a ser incapaz de fechar a sua baliza. E isso custou-lhe caro. Ora, vamos então à fotografia tática deste Sporting Clube Braga União Berlim. No caso do Sporting Clube Braga, Artur Jorge fez 4 alterações relativamente à equipa que tinha ganho por 4-1 ao Portimonense em jogo da Taça de Portugal no fim de semana. Trocou o guarda-redes, fazendo regressar o titular Mateus para o lugar de Ornichek. Trocou o ponta de lança, também com o regresso do titular Simone Banza em vez de Abel Ruiz. Trocou o defesa esquerdo, também fazendo regressar o titular que é Borja em detrimento de Adrian Marin. E depois mexeu no meio-campo, mexendo também ao mesmo tempo no equilíbrio do setor, com a troca de Pizzi por Vítor Carvalho. Aquilo que tem sido mais ou menos comum nesta equipa do Braga é jogar com 2 médios, a escolher entre os jogadores que são mesmo médios puros e depois juntar um jogador com características mais de segundo avançado nas costas do ponta de lança. Ora, desta vez, com a troca de Pizzi, que tinha jogado em Portimão, por Vítor Carvalho, o que aconteceu foi que os 2 médios eram, de certa forma, redundantes, 2 jogadores, sobretudo, seguros, como são Vítor Carvalho e João Moutinho, e depois Zalazar, que geralmente é o médio que fornece ruptura, que fornece o passo progressivo, que fornece a possibilidade de avançar a equipa desde a posição de segundo médio, apareceu como segundo avançado, dessa forma, estando longe daquilo que podia vir a fornecer. Foi essa alteração, foi esse regresso de Zalazar à posição de segundo médio que a expulsão de Niakate acabou por permitir. Mas, antes disso, olhemos para a equipa do União Berlim, onde Nenad Bielica fez também 4 alterações relativamente à equipa que tinha empatado na última jornada da Bundesliga com o Augsburg. Trocou Trimmel por Juranovic, trocou Aberer por Khedira, trocou Jekyll por Roussillon e trocou Fofana por Tossar. Isto deu-nos um União Berlim em 4-3-3, disposição um pouco invulgar, embora mesmo olhando para aquilo que era a equipa inicial, se pudesse admitir que a equipa pudesse aparecer com uma linha de 5 atrás, porque Gosens, habitualmente ala esquerdo no sistema 3-5-2, desta equipa do União Berlim, apareceu como extremo esquerdo. Mas olhemos então para a organização das duas equipas. No caso do Braga, Mateus guarda-redes, depois defesa a 4, com Víctor Gomes à direita, Borja à esquerda, José Fonte e Niakate como centrais, Moutinho e Vítor Carvalho eram os 2 médios, com Zalazar a aparecer como 10 nas costas do ponta de lança, Simone Banza, Jaló aberto na direita e Ricardo Horta a fazer muitos movimentos da esquerda para o corredor central. Do outro lado, uma equipa do União também em 4-3-3, com Ranau como guarda-redes, depois Juranovic era o lateral direito, Roussillon o lateral esquerdo e a dupla de centrais, apenas 2, com Gnocca e Diogo Leite, o português Diogo Leite. Remy Khedira era o médio mais destacado, o médio que jogava atrás dos outros 2, invertia um bocadinho o triângulo de meio campo, o União Berlim relativamente ao Sporting Clube Braga, porque se o Braga jogava com 2 atrás e 1 à frente, o União Berlim jogava com um atrás, que era Khedira, e depois Tossar como médio interior direito e Lodani como médio interior esquerdo e mais à frente o Kevin Folland a partir do corredor direito, o Robin Gosens a partir do corredor esquerdo e Behrens como ponta de lança. Ora,
A expulsão de Niakate ao minuto 30 veio a desfazer este efeito espelho, este encaixe perfeito entre as duas equipas. Porquê? Porque, logo à partida, Artur Jorge mandou recuar Vítor Carvalho para central. Foi Vítor Carvalho quem jogou como central entre o minuto 30, o minuto da expulsão de Niakate, e o minuto 36, o minuto da entrada em campo de Serdar Saci, que foi colocar-se como central ao lado de José Fonte, passando então o Braga a jogar numa espécie de 4-4-1, com Moutinho e Zalazar a formarem dupla de meio-campo, e esta dupla tinha que se haver com a tripla de meio-campo do União Berlim. Na frente, o Braga mantinha os três homens, Jaló na direita, Horta na esquerda e Simon Banza como ponta de lança. Com a forma como o Braga depois, na segunda parte, acabou por conseguir chegar ao empate, acabou por ser um bocadinho mais parcimonioso Artur Jorge nas trocas daí para a frente. Trocou de ponta de lança ao minuto 68, Banza por Abel Ruiz, e a 10 minutos do fim, numa altura em que o Braga já estava a perder o controle da situação e não estava a conseguir manter a tal cadência elevada a que um jogo partido estava a forçá-lo, abdicou de três homens que estavam a ser fundamentais para a produtividade ofensiva da equipa. Trocou Zalazar por André Horta, um médio também das mesmas características. Trocou o lateral direito Víctor Gomes por João Mendes, outro lateral direito, e trocou Álvaro Jaló, extremo direito, por Roger, que foi colocar-se na mesma posição. O Braga, no entanto, já não voltou a ser capaz de produzir o mesmo futebol daí para a frente. Quanto à equipa do União Berlim, pois muito bem, mexeu pela primeira vez ao minuto 62 e não mexeu taticamente, porque saiu Behrens para entrar Fofana, e Fofana ainda teve uma belíssima ocasião para desfazer o empate ao minuto 84, quando aproveitou um cruzamento de Roussillon e cabeceou por cima da barra da baliza de Mateus. Foi a única ocasião do União Berlim durante toda a segunda parte, e ao mesmo tempo também Tossar cedeu a posição a Aberrer, mas manteve a equipa do União o seu 4-3-3. Mais à frente, ao minuto 78, Laiduni cedeu a posição a Aronson e Khedira a Kral, mas manteve-se na mesma o 4-3-3 do União Berlim. Parece que vai ser este o sistema tático a implementar por Nenad Bialica, o novo treinador da equipa alemã. Se o Sporting Clube Braga conseguiu equilibrar o jogo e até ganhar ascendente em quase todos os índices, a jogar com 10 contra 11 do adversário, isso deveu-se sobretudo a uma série de exibições absolutamente transcendentes no seu 11. Esteve muito bem o lateral direito Víctor Gomes, esteve bem também o lateral esquerdo Borja, depois sempre seguro João Moutinho, um pêndulo, quer a atacar, quer a defender, a manter a posse, sempre a manter a equipa ligada, mesmo naquele período em que o jogo partiu mais. Igualmente importantes as ações de Ricardo Horta e de Jaló, porque a dada altura tinham que fechar do ponto de vista defensivo, fechar um meio-campo a 4, e depois tinham que ser eles a agredir o espaço nas costas dos laterais do adversário, mas o grande herói deste jogo foi Zalazar. Que grande jogo fez Zalazar, sobretudo a partir do momento em que baixou no campo, em que passou para segundo médio. Parece-me a mim que o melhor equilíbrio possível para o meio-campo do Sporting Clube Braga é com um jogador que tenha características de segundo avançado. Pode até ser o Ricardo Horta, quando houver Bruma e Djaló para jogarem a partir das faixas. Pode ser Pizzi como alternativa. E depois, dois médios de perfis diferentes e complementares, que podem ser ou João Moutinho ou Vítor Carvalho, por um lado, jogadores mais seguros, jogadores mais de posse, jogadores que arriscam menos, e depois um jogador mais progressivo, um jogador que arrisca mais no passe, como é Zalazar, ou em alternativa podem ser Al-Musrati ou André Horta. Parece-me que é esta a melhor conjugação do meio-campo do Sporting Clube Braga, e Zalazar só apareceu no lugar que lhe permitiu ser o verdadeiro herói deste jogo a partir do momento em que o Sporting Clube Braga teve que abdicar do meio-campo a 3 e passou a tê-lo perto de João Moutinho no comando das operações a meio-campo. Quanto à equipa do União Berlim, exibição competente do português Diogo Leite, mas o grande jogador da equipa do União foi mesmo o lateral esquerdo Roussillon. Foi ele que esteve na origem de todos, ouviram bem, todos os lances de perigo da equipa do União Berlim em direção à baliza de Mateus. Portanto, merece também aqui um devido destaque. O
O árbitro do jogo foi o francês Clément Turpin e trouxe aqui para analisar convosco 5 lances desta partida. O primeiro aconteceu ao minuto 30 e foi a expulsão de Niakate por pisão em Berens. A primeira análise do árbitro foi no sentido de mostrar cartão amarelo ao defesa central franco-maliano, mas depois o VAR chamou-o a ver as imagens e ele não precisou de mais do que uma dezena de segundos para tomar uma decisão suplementar, que foi a de mostrar o cartão vermelho. Foi um pisão perigoso e, portanto, perfeitamente justificada a expulsão de Niakate ao minuto 30. Depois, esteve bem Turpin ao minuto 39, quando advertiu Tossard por simular de forma grosseira uma grande penalidade dentro da área do Sporting Clube Braga. Aceito perfeitamente que não tenha mostrado segundo amarelo ao Laidoni ao minuto 45 por falta, porque já sabem o que eu penso dos segundos amarelos. Sempre que possível, e a não ser que seja um lance absolutamente evidente, devem ser evitados. E não era o caso. Foi uma falta que passava perfeitamente sem a demonstração disciplinar. Tive muitas dúvidas, e este é o meu principal lance de dúvida, porque nenhuma repetição me esclareceu por inteiro estas dúvidas, no lance em que o Sporting Clube Braga pediu grande penalidade ao minuto 45 mais um. Foi ao terceiro remate. Primeiro, José Fonte rematou para a defesa de Ranau. Depois, Jaló chutou e a bola foi salva em cima da linha por Berens, aí de forma perfeitamente regular. E, finalmente, no remate de Serdar, a bola parece bater no braço de Diogo Leite quando ia em direção à baliza. Mas o braço estava, de facto, praticamente encostado ao corpo. Portanto, aceito perfeitamente a decisão do árbitro, embora me tenham ficado algumas dúvidas relativamente à possibilidade de poder ser marcada aqui uma grande penalidade a favor do Sporting Clube Braga. Por fim, lance também, enfim, na margem da dúvida, ao minuto 70, quando o Borja tem uma mão no ombro de Juranovic e este, que ia a correr para a frente com a bola, assim que sentiu que tinha cruzado a linha da área, foi acometido de uma súbita falta de força nas pernas e deixou-se cair. Esteve bem, do meu ponto de vista também, Clément Turpin ao não punir este lance, porque a mão no ombro lá estava e não me parece que tenha sido por ela que Juranovic deixou de ter possibilidade de continuar a jogar ou viu prejudicada a possibilidade de continuar a jogada de ataque. Portanto, feitas as contas, boa a arbitragem de Clément Turpin. Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Benfica 3, Inter de Milão 3. Uma primeira parte de sonho, com o primeiro hat-trick da carreira de João Mário, valeu um inesperado 3-0 ao intervalo, mas foi cancelada por uma segunda parte de pesadelo, com muitos problemas no controle defensivo, sobretudo do corredor esquerdo da equipa do Inter de Milão, e acabou por gerar um empate a 3 bolas, que agora obriga o Benfica a ganhar por 2 golos em Salzburgo, na última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, para continuar nas competições europeias, ainda que através da Liga Europa. Para quem não tinha ainda feito um único ponto na prova, a entrada derrompante da equipa de Roger Schmidt na partida contra o Inter, é verdade que repleto de segundas escolhas, foi uma surpresa. Tenkstedt voltou a marcar pontos na frente de ataque e esteve envolvido em todos os golos, tal como já tinha acontecido de resto contra o Famalicão. Rafa foi o jogador acelerativo, difícil de controlar no corredor central de que o Benfica precisava, e João Mário encontrou a capacidade para ser decisivo, surgindo por 3 vezes no sítio certo e na altura certa. O Benfica marcou 3 golos nos primeiros 5 remates que fez, todos até aos 34 minutos de jogo, e embora o terceiro tenha vindo já um pouco contra a corrente da partida, podia até ter feito 4, que entre os 3 tentos de João Mário meteu-se um vôlei de Di Maria, que saiu a arrasar o ângulo superior esquerdo da baliza de Audero. E a vir um nadinha mais baixa, esta bola não daria chances ao guarda-redes italiano. João Mário marcou o primeiro aos 5 minutos, assistido por Tenkstedt, e juntou-lhe um segundo aos 13, numa demonstração da importância do dinamarquês nas ações de pressão com as quais os encarnados têm andado um pouco desencontrados. Foi um pressing conjunto de Tenkstedt e Rafa que levou ao roubo de bola a Aslani e, depois de uma série de ressaltos, a que ela aparecesse à frente de João Mário para o bicho. O Inter passou por esta altura a ser um pouco mais seguro nas saídas e a guardar melhor a bola, a ponto de ainda ter estado perto de reduzir por Arnautovic antes dos 3-0. Mas quando, aos 34 minutos, Rafa e Tenkstedt voltaram a unir forças e a deixar João Mário de baliza aberta para mais um golo, dir-se-ia que o jogo estava resolvido.
não estava, como se viu na segunda parte. Os 3 golos de avanço que o Benfica tinha nessa altura, ao intervalo, não tinham correspondência na estatística do jogo. Eram, por essa altura, 5-4 em remates e 1,35 a 0,72 em golos esperados. E a segunda parte confirmou aquilo que o final da primeira já deixara antever. Ativando mais as subidas de Acerbi, que com Carlos Augusto criava a dúvida em Orsnes e gritava pela ausência de Di Maria no momento defensivo, o Inter expôs o mesmo corredor que já o Famalicão expusera no fim de semana, o direito do Benfica. E, face à falta de reação dos encarnados, virou a mesa. No segundo tempo, os italianos remataram mais, 10-6, e sobretudo foram avassaladores na criação de ocasiões, com um XG de 2,29 para os 0,29 do Benfica. Foi por isso com alguma naturalidade que fizeram 3 golos. Já Trubin impediram o primeiro, a Carlos Augusto, quando ele foi marcado por Arnautovic no seguimento de um canto. 7 minutos depois, veio o segundo, quando o Alexis levou com ele Otamendi após um cruzamento de Acerbi e Fratesi surgiu no espaço entre o argentino e o Morato para finalizar com um belo vôlei. É verdade que só uma reação, uma recepção deficiente impediu Tengsted de transformar um contra-ataque de Rafa no 4-2, mas pouco depois o Inter empatou de penalti cometido por Otamendi sobre Thuram. É que, à medida que o jogo avançava, Inzaghi ia chamando titulares. Entraram Thuram, Barella, Di Marco, Lautaro, até Quadrado. Di Maria e Barella ainda estiveram à beira de desfazer o empate nos tensos minutos finais da partida, mas se o primeiro foi negado por uma grande defesa de Aldero, o segundo esbarrou no poste direito da baliza de Trubin. Perdurou assim um empate que obriga o Benfica a ganhar por 2 golos na Áustria se quiser continuar na Liga Europa. Façamos então a fotografia tática deste Benfica Inter. Roger Schmidt repetiu o 11, um por um, que tinha defrontado a equipa do Famalicão na Taça de Portugal no fim de semana. Trubin foi o guarda-redes, Orsnes voltou a ser lateral direito, Morato foi o lateral esquerdo, António Silva e Otamendi jogaram como centrais, depois Florentino e João Neves formaram dupla de médios, com a Di Maria a partir da meia-direita, João Mário da meia-esquerda, Rafa como segundo avançado e Tengsted como ponta de lança. Já do outro lado, Simone Inzaghi fez 8 alterações ao 11 que tinha defrontado a Juventus na Série A no último fim de semana. Manteve apenas 3 homens, que foram o central De Vrij, o central esquerdo Acerbi e o ala direito Darmian, que, no entanto, tinha aparecido como central direito na partida contra a Juventus. De resto, foram 8 nomes diferentes. Apareceu Aldero em vez de Zomer, apareceu Bissek em vez de Dumfries, lá está, com a passagem de Darmian para ala direito. Apareceu Aslani em vez de Çalhanoğlu, apareceu Fratesi em vez de Barella, apareceu Klaassen em vez de Mkhitaryan, apareceu Carlos Augusto no lugar de Di Marco e na frente, em vez de Lautaro Martínez e Thuram, surgiram Arnautovic e Alexis Sanchez. Foi, portanto, um Inter cheio de segundas escolhas, aquele que surgiu frente ao Benfica. Depois, os encaixes eram feitos de maneira peculiar. Porquê? Porque no momento defensivo, o Benfica não se comportava da mesma forma no corredor direito e no corredor esquerdo. Se no corredor esquerdo, geralmente, João Mário acompanhava o ala correspondente, que neste caso era Darmian, e deixava Morato depois a tarefa de poder auxiliar os centrais e formar muitas vezes linha de 3 com António Silva e Otamendi. Do outro lado era Orsnes, quem muitas vezes tinha que ir subir para ir buscar Carlos Augusto, o ala esquerdo da equipa do Inter. E quando a Carlos Augusto passou a juntar-se a Acerbi, um central com alguma capacidade para sair a jogar, com capacidade para abrir o jogo junto à lateral também, para se converter quase que em segundo lateral esquerdo, isto veio a criar muitos problemas ao corredor direito do Benfica, porque Di Maria, lá está, raramente baixava para se juntar ao resto da equipa no momento defensivo. E isto foi o início do problema que o Benfica teve de enfrentar nesta partida, embora a segurança na posse da equipa do Inter tenha sido problemática também, porque quando o Benfica perdeu alguma intensidade da pressão e deixou de conseguir fazê-la tão alta no campo, passou a sofrer muito mais, porque o adversário começava a prolongar as suas posses e passava a chegar com mais frequência perto da baliza de Trubin. Ora, a juntar a tudo isto, quer-me parecer que Roger Schmidt tardou
nas substituições. Mexeu apenas ao minuto 79 e não corrigiu o problema, que era o corredor direito da sua equipa. Trocou na altura Florentino por Coxo, trocou Tenkstedt por Musa, refrescou basicamente. O jogo já estava 3-3. Tentou com Coxo dar alguma capacidade de passe progressivo ao meio-campo, dar algum risco na posse também, juntando Coxo a João Neves, mas já foi tarde para isso. Depois, só quando António Silva foi expulso e necessitou de recompor o centro da defesa, é que Roger Schmidt chamou Tomás Araújo para o lugar de Di Maria. Mas isto foi ao minuto 88. Já não havia muita coisa a fazer. Do outro lado, Simone Inzaghi foi melhorando a equipa com as substituições. Aos 67 minutos fez entrar Quadrado para a ala direita para o lugar de Darmian, fez entrar Thuram para a frente para onde estava Arnautovic e ainda substituiu Klaassen por Barella. Mais tarde, ao minuto 77, De Vrij cedeu a posição de central a Di Marco e isto levou a que Acerbi passasse a central do meio e que Di Marco aparecesse estranhamente como central esquerdo, mantendo-se Carlos Augusto como lateral ou ala esquerdo. De resto, até final, ainda houve lugar à entrada de Lautaro Martínez para o lugar de Alexis Sanchez. Portanto, o Inter foi melhorando, foi metendo mais titulares à medida que o jogo ia avançando e por isso acabou por chegar ao empate. João Mário, no final do jogo, não quis ficar com a bola. Foi visível nas imagens da Eleven que, quando a bola lhe foi entregue, e é tradição entregar a bola do jogo, ou uma das bolas do jogo, porque neste momento são várias as utilizadas, a um jogador que marque 3 golos, que faça um hat-trick. Mas a verdade é que João Mário entregaram-lhe a bola e ele acabou por deitá-la fora. Não quis ficar com ela. Tal era a frustração do empate que o Benfica acabou por ceder depois de ele ter marcado 3 golos. Foi por isso uma das figuras da equipa do Benfica, porque está ligado a 3 golos. Esteve bem também na partida, ou pelo menos na primeira parte, Tenkstedt. Porquê? Porque é um avançado que, de facto, oferece muito à equipa em termos de pressão, e isso foi importante, juntando a ele com o Rafa. Rafa é um jogador nem sempre clarividente nas ações de pressão, mas que corre bastante. Não corre sempre para os sítios certos, mas corre muito. Os dois foram importantes nessa fase do jogo do Benfica, tal como foi importante também o contributo dado por João Neves, sempre dinâmico, sempre ser capaz de encontrar trajetórias e linhas de passe para deixar colegas em boas posições, acabou por marcar a cadência no meio-campo do Benfica. Em relação ao Tenkstedt, mais uma coisa a dizer. A sua disponibilidade permanente para ações de pressão, o facto de ter voltado a estar ligado aos lances dos 3 golos do Benfica, está em todos, mas a verdade é que as suas deficiências, sobretudo no ato da recepção, acabaram por custar ao Benfica aquilo que poderia ter sido uma vitória, mesmo assim. Porquê? Porque no momento em que há 3-2, a Rafa faz um contra-ataque fulminante, entrega-lhe a bola na entrada da área em boas condições para ele poder receber e marcar, só que a recepção acabou por não ser boa e o remate já não saiu em condições de poder atingir a baliza da equipa do Inter de Milão. Do outro lado, na equipa do Inter houve boas exibições também, como é natural. O guarda-redes fez um par de boas defesas, mas ainda assim quem mais se destacou na equipa foi Acerbi. Eu gosto muito do central esquerdo da equipa do Inter de Milão. Ele foi muito importante na forma como impulsionou a equipa, como carregou a equipa, como se converteu em posse em segundo lateral, levando a equipa para a frente. Esteve bem também Fratesi, da mesma forma que Bissek, embora com algumas deficiências no plano defensivo, acabou por ser importante pela pujança física que emprestou à equipe e pela forma como conseguiu chegar com alguma frequência também perto da área adversária. Portanto, foi um Inter de segundas escolhas, mas que mesmo assim acabou por conseguir um bom resultado, porque aqueles que são com regularidade titulares, e estou a pensar sobretudo em Acerbi, acabaram por garantir essa qualidade à equipa. Ainda assim, para escolher um herói deste jogo, é difícil fugir ao nome de João Mário. 3 golos, sempre são 3 golos, mesmo que ele não queira levar a bola para casa. O árbitro da partida, o letão Andris Treinanis, foi muito contestado por Roger Schmidt no final da partida. Houve declarações, inclusive,
algo violentas do treinador do Benfica em direção à equipa de arbitragem. E se é verdade que me pareceu que a equipa de arbitragem, no seu global, padecia de alguma falta de qualidade, ou pelo menos de entendimento, e eles vinham de 3 países diferentes, entre equipa de arbitragem de campo, VAR e assistente de VAR, ou AVAR, a verdade é que também não me parece que tenha sido pelo árbitro que o jogo acabou como acabou, com o resultado que acabou. Eu identifico a tal falta de qualidade na equipa de arbitragem em alguns momentos, nomeadamente o facto de o árbitro auxiliar ter começado por anular o primeiro golo do João Mário, por fora de jogo de Tengsted, que depois o VAR veio a revelar que não existia, porque De Vrij estava a dar condição regular ao atacante do Benfica. Depois anulou também erradamente o mesmo árbitro auxiliar o primeiro gol do Inter, Arnautovic, quando se percebeu que, no seguimento do canto, o avançado austríaco estava em condição também regular, porque era Tengsted que, neste caso, estava a dar-lhe precisamente essa condição. Pareceu-me que, do outro lado, o árbitro auxiliar que estava no ataque, a acompanhar o ataque do Inter na primeira parte, tinha a tendência contrária, a de não levantar a bandeirola, e deixou passar em claro, no meu ponto de vista, ou pelo menos à primeira vista foi isso que me pareceu, um fora de jogo a Arnautovic, que se isolou na cara de Trubin, mas o guarda-redes ucraniano do Benfica acabou por desviar a bola para canto e não veio daí nenhuma influência para o resultado. Dá-me a ideia que se fosse golo e se fosse ao VAR, acabaria por se perceber que estava de facto fora de jogo o atacante do Inter de Milão. Depois, o lance mais contestado pela equipa do Benfica, que é o lance da grande penalidade. Não me parece que seja evidente que a equipa de arbitragem tenha estado mal, muito francamente. Em relação... O lance deve ser dividido em 2 partes. A primeira forma como Alexis Sanches recupera a bola a João Neves perto da área do Inter ainda. Há, de facto, um contacto, há, de facto, ali uma carga. Pode-se ver ali uma carga pelas costas, mas a verdade é que João Neves, assim que sente que o adversário está a aproximar-se, já tem as pernas arqueadas e já está a deixar-se cair. Ele estava à espera do contacto para ganhar a falta e o árbitro, de facto, durante todo o jogo, optou por desvalorizar esse tipo de contactos. Portanto, deixou seguir. O VAR também não achou que fosse caso para chamar a atenção do árbitro de campo para ver o lance e depois parece-me que não há dúvidas de que há, de facto, falta de Otamendi sobre Thuram dentro da área do Benfica. Portanto, grande penalidade bem assinalada. Aquilo que poderia vir a ser contestado era, de facto, a existência de uma falta anterior sobre João Neves, que poderia vir a reverter todo o lance. Por fim, aquele que me pareceu ser o erro mais importante da equipa de arbitragem foi a expulsão do António Silva. Não me parece que houvesse razão para ser mostrado cartão vermelho. Ali não há uma entrada de sola, não há uma entrada... ela poderia eventualmente vir a ser perigosa e a magoar o adversário, e é verdade que se valoriza muito na arbitragem hoje em dia a questão da consequência, e vimos isso, por exemplo, na expulsão de Viktor Gyökeres no jogo que o Sporting fez na Polónia para a Liga Europa, e nessa altura foi muito porque o adversário ficou lesionado que Gyökeres acabou por ser expulso, mas neste caso Barella continuou em jogo, ainda meteu uma bola no poste minutos depois disso, mas aquilo que me parece é que há uma entrada imprudente, mas não é uma entrada com o uso de força excessiva, nem é uma entrada violenta, resolver-se-ia perfeitamente com um cartão amarelo, porque, lá está, a entrada não é de sola, é de joelho e em carrinho, e portanto não há ali, a não ser por um azar gigantesco, risco real de se lesionar o adversário. Portanto, parece-me que terá sido esse o principal erro da equipa de arbitragem do letão Treinanis, mas não me parece também que tenha sido caso para tanto barulho à volta daquilo que foi a exibição dos árbitros neste Benfica Inter. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.